A graça, a paz e a misericórdia, louvado seja o Senhor por mais um estudo de Hebreus. Vamos abrir em Hebreus capítulo 4, vamos ler os versículos 1 a 13. Semana passada nós abordamos versículos de 1 até o 3, parte A. Hoje, com a graça do Senhor, contando com a ajuda do Espírito Santo, vamos até o versículo 7, finalizar o versículo 7. Mas vamos ler a porção de 1 a 13. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns dele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as novas. De novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não fazia posteriormente a respeito de outros. Portanto, resta um repouso ao povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e remotas, e é rápida para dizer os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Senhor, mais uma vez nós encomendamos a tua palavra a ti. Amém. Senhor, e pedimos de ti que venha nos dar espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Senhor, nós contamos com a tua ajuda em relação a esse texto. Ó, tu que és o autor das Escrituras, revela o significado para nós, a fim de que sejamos encorajados a entrar nesse descanso. Amém. Senhor, encoraja-nos, Senhor, nós te pedimos a entrar nesse descanso. Faze-nos, Senhor, arregaçar as mangas das nossas roupas e buscar, com toda a diligência possível, entrar nesse descanso. Ajuda-nos, Senhor, a pagar o preço que for necessário a entrar nesse descanso. O Senhor tem nos convidado a esse descanso. Não queremos rejeitar o teu convite.
Não queremos menosprezar o teu convite. Sim. Não queremos trocar o teu convite por outras coisas. Não queremos valorizar outras coisas mais do que o convite que o Senhor tem nos feito. O Senhor disse que resta alguns entrarem nesse descanso. Senhor, queremos entrar. Pela fé, nós dizemos ao Senhor que nós queremos entrar nesse descanso. Amém. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que temos carência. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. Contamos com a tua ajuda. Tu que és como um de nós. Um ser humano que foi exposto às mesmas fraquezas que nós. Contudo, sem pecado. Nós contamos com a tua intercessão. Amém. Nós contamos com o teu auxílio. Sem ti nós não somos nada, e sem o Senhor, nada podemos fazer. Devemos dar fruto para o Senhor, fruto que dignifique o teu nome, e de fato descansar no Senhor. Oh, Senhor, descansar no Senhor. Esse é o nosso destino, Senhor. É aonde vamos, para esse descanso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos visto a questão da boa nova. Os primeiros 3 versículos chamam esse descanso de boa nova. Diferente da boa nova do evangelho como salvação da graça de Deus. Mas a boa nova do descanso de Deus. E a importância que todo crente deve dar a essa boa nova. Nós vimos na semana passada que essa boa nova foi pregada tanto para Israel quanto para a igreja. E que Israel fracassou. Caindo na incredulidade, na dureza de coração, e justamente por esse motivo eles não entraram no descanso de Deus. Deus mesmo jurou, ele mesmo jurou, que aquela geração que saiu do Egito, viu os sinais, viu as maravilhas, que Deus falou com eles não entrariam no descanso dele. Mas a nós foi deixada também essa promessa desse descanso. Que vimos, esse descanso já é hoje, mas ainda não. Ainda não é em plenitude, mas ele já é presente. É tanto presente quanto também futuro. É real, esse descanso é totalmente real, palpável, tangível, mas ainda também ele é escondido de maneira misteriosa naqueles que têm crido. Mas será manifesto em plenitude no tempo futuro reservado pelo Senhor, no período do milênio, no período de transição de era. Essa era desse mundo para uma era eterna, futura. Então, nós já passamos pelos 3 primeiros versículos, e o primeiro versículo aqui de Hebreus 4, ele fala da importância de uma vida coletiva. A importância de congregar, de onde um irmão se preocupa com o outro. Com um coração pastoral, um amando o outro, um se doando pelo outro, preocupando apenas com a mínima aparência de falha do outro. Com um coração pastoral, um coração cheio de amor, que apacenta o irmão, que traz o alimento ao seu tempo, aos conservos, porque todos os irmãos são responsabilidade de todos os irmãos. Sim, todos são responsabilidade de todos. E se um dentre nós falhar, todos nós corremos o risco de ficarmos fora desse descanso. No versículo 2, nós vimos que a responsabilidade que nós temos perante a palavra de Deus. Uma vez ouvida a palavra, nós temos uma responsabilidade. Não basta ouvir a palavra, não basta que a palavra penetre os nossos ouvidos. Ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser misturada com a fé, para que ela possa ter algum proveito em nós. O povo de Israel ouviu, mas não misturou aquilo que ouviu com a fé, incorrendo em incredulidade, e esse motivo os impediu de entrar no descanso de Deus. No versículo 3, nós vimos que esse descanso é para os que têm crido de maneira contínua na palavra. Para os que têm crido de maneira contínua na palavra de Deus. Esse descanso já pode ser experimentado hoje. O versículo 3 fala isso. E Deus mesmo jura com intensidade que os que têm crido entrarão no descanso. Entrarão no meu descanso. Da mesma forma, a intensidade que ele jurou que aquela geração que saiu do Egito não entraria no descanso.
No final do versículo 3, a parte B, que ainda nós não abordamos, diz: embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Mas que obras são essas que estão concluídas desde a fundação do mundo? São as obras da criação de Deus. As obras da criação no evento que se chama fundação do mundo. O evento onde o mundo foi fundado. Os irmãos que conhecem um pouco de construção, né? Sabem que em toda a construção primeiro vem a fundação, o fundamento, os alicerces, né? Então, a terra, as obras da criação tiveram um momento. Elas foram fundadas, foram criadas. E essa parte do versículo 3, essa parte final do versículo 3, parte B, ela está conectada com o versículo 4. Uma conexão intrínseca entre esses versículos. Lembrando, né, que quem dividiu os versículos, muitas vezes, não fez essa divisão de maneira muito apropriada, trazendo confusão se a gente olha os versículos de maneira isolada. Então, esse versículo 3, a parte B, ela está junto com o versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte: porque as obras estavam concluídas desde a porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Essas obras do versículo 4, que estão sendo faladas aqui, são as mesmas obras do versículo 3. São as mesmas obras. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. É interessante que a gente já estava falando sobre o descanso de Deus, já era o assunto. Né? Mas a partir desse trecho que a gente acabou de ler aqui, o autor de Hebreus ele passa a desenvolver o assunto do descanso de Deus. Desenvolver o assunto que já estava sendo visto, que já estava sendo mencionado de maneira geral. Então, esse assunto do descanso de Deus, ele é muito importante para o autor de Hebreus. Muito importante. Porque agora ele vai passar a detalhar esse assunto do descanso. Esse assunto do descanso de Deus, nós vamos ver que ele, pelo menos, tem 4 aspectos ou mais. 4 aspectos ou mais, o assunto do descanso. E o autor de Hebreus, ele vai discorrer, então, a partir de agora, pelas Escrituras, para nos mostrar esses vários aspectos do descanso. E, por fim, focar no descanso que nós estamos sendo convidados a participar. Vai falar de vários descansos e, por fim, vai focar no único descanso que nós estamos sendo convidados a participar, como crentes. Se não fosse importante, o autor de Hebreus, ele não ampliaria esse assunto. Então, é importante para ele, também deve ser importante para nós. E justamente ele amplia esse assunto, ele detalha mais, talvez justamente com a ideia de ressaltar a importância desse descanso, que vai ser falado de maneira mais ampla e mais profunda. A palavra de hoje, né, talvez, ela não agrade, talvez, os irmãos ter um espírito mais prático, né, de vamos fazer e tal. Porque a palavra de hoje ela é um pouco mais teórica, tá? Vamos dizer assim. Diferente da semana passada, foi uma palavra bem prática da semana passada. Mas nós não estamos aqui para atender conveniência, né? Nem agradar. Nem agradar. O fato é que a gente tem que ser fiel ao que o texto está falando, né? Ao que o texto está falando, das Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus disse para Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, toda palavra é importante. Não só aquelas que às vezes são mais convenientes para nós. Né? Eu lembro de um comentário bíblico que eu lia na minha adolescência. Eu li o comentário bíblico inteiro, a série de Gênesis e Apocalipse. Né? E a proposta era comentar a Bíblia toda. Eu lembro que estava lendo um comentário de Salmos, do irmão, e ele pulava alguns salmos, o salmo inteiro. Falando, esse salmo aqui não tem vida, então vamos pular para o próximo. Né? Mas como se a palavra de Deus? Toda a palavra de Deus é capaz de nos alimentar. Mesmo aqueles textos que parecem mais difíceis, Sim. Como é o texto de hoje. Né? É um texto, podemos dizer que é difícil. Então, toda a palavra de Deus nos serve de alimento. Tem versículos bíblicos, que, quando a gente lê, eles enfocam mais a parte da doutrina.
Parte doutrinária. Porque a doutrina também importa. A doutrina também é importante. Claro que a parte prática também é importante. As duas coisas são importantes. Louvado seja o Senhor por isso. Um crente sem doutrina é como um trem sem trilhos. Um trem que está andando a todo vapor, mas está fora dos trilhos. Vai causar um acidente. Pode causar alguma morte. Pode causar alguma desgraça. Então, esse é um crente sem doutrina. É como um trem que vai atropelando a tudo e a todos. Faz de tudo, mas está fora do trilho. Um crente sem doutrina. E precisamos dizer que a igreja, principalmente a brasileira, né, sem comentar outros países, mas no Brasil nós temos muita carência desse lado. A igreja brasileira está desequilibrada, ela está pendente muito mais para o lado da praticidade, de obras, de fazer, mas sem saber por que está fazendo. Sem saber por que está fazendo, sem doutrina, muitas vezes só repetindo ou seguindo o que o líder diz, sem conferir nas escrituras, é isso mesmo. A igreja brasileira está desequilibrada nesse lado da doutrina. E muitas vezes, quando você fala de uma palavra um pouco mais teórica, já vê aqueles jargões, né, fora de contexto. Letra má, cuidado aí, letra má, saber isso não é. Então, para justificar uma preguiça, que não precisamos ler nada, só fala o que a gente tem que fazer. Não é bem assim. O Senhor Jesus mesmo, com 12 anos, ele estava lá com os escribas e fariseus lá no templo. Ele lia as escrituras. Isso é um exemplo para nós. Uma criança, 12 anos, lia as escrituras. Então, se Deus mesmo nos deu o exemplo de ele mesmo lendo as escrituras, quanto mais nós. Nós não precisamos da palavra de Deus. Então, a nossa vida depende da palavra de Deus. Mas, claro, a gente precisa, o que nós queremos é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Porque também, o outro lado, se um crente só fica com doutrina, é como um trem que está dentro do trilho, mas que não anda, não sai do lugar. Né? Então, o que nós queremos é um equilíbrio. Louvado seja o Senhor. Então, a palavra descanso, no versículo 4 aqui de Hebreus, especificamente essa palavra descanso, ela não significa folga para a recuperação das forças físicas e mentais, exauridas durante o trabalho, né? Mas o que significa a palavra descanso aqui é o cessar das atividades até então desempenhadas. Fez várias atividades, aí cessou as atividades. Justamente quando cessa a atividade para o gozo, para a alegria da paz, da tranquilidade, e da alegria que decorre da conclusão de uma obra. E o deleite por constatar sua perfeição. É isso o significado do descanso aqui. E o verbo aqui está no particípio. O verbo aqui está no particípio, que dá a ideia de uma ação acabada. Uma ação que foi finalizada. E foi usado com o mesmo sentido, esse verbo aqui, da palavra que Jesus usou quando ele estava na cruz. O que o Senhor falou quando ele estava na cruz? Está consumado. É nesse mesmo sentido. Esse descanso aqui é uma forma de deleite quando uma tarefa é concluída. Às vezes, irmãos, nós temos tarefas, né, principalmente no trabalho. A gente tem uma tarefa, às vezes, com prazo, né? Como é bom quando a gente termina aquela tarefa, né? Às vezes a gente se angustia, a gente tem várias dores de cabeça, problemas para concluir aquela tarefa, e quando acaba aquela tarefa, concluir a tarefa. Né? Está consumado. É nesse sentido, né? É nesse sentido. Então, o primeiro aspecto do descanso que nós estamos vendo aqui é o descanso da criação. Conforme nós acabamos de ler a parte B do versículo 3 e o versículo 4. Esse trecho que nós lemos agora em Hebreus, ele é emprestado. Ele não é daqui de Hebreus. Como nós temos visto diversas vezes no livro de Hebreus, né? Quero chamar os irmãos para ler esse texto aqui na fonte primária, né? Livro de Gênesis. Os irmãos quiserem abrir e puderem, livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 3. É daqui que o autor de Hebreus emprestou e usou para o versículo 4 ali, e o 3. Se os irmãos quiserem, nós podemos até ler juntos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizesse. Então Deus descansou aqui, não porque ele tivesse cansado, Deus não se cansa, ou porque Deus tivesse alguma necessidade de descanso, mas simplesmente porque toda a obra da criação já estava feita, toda a obra da criação já estava concluída. Então não havia mais nada por ser feito, nada mais a ser criado. Então Deus descansou de criar. Esse é o descanso da criação. É o primeiro descanso, o aspecto da criação, nós estamos vendo aqui. Então significa que talvez Deus não vá mais criar mais nada, porque Deus se deleitou com a sua criação. Deus sempre falou, muito bom, tá bom, muito bom. Houve deleite em Deus. Então, irmãos, veja que coisa linda e maravilhosa nós podemos dizer. Deus criou os anjos, criou a terra, criou tantas coisas, criou os animais, e como coroa da criação, Deus criou o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. E aí Deus descansou depois disso. Ou seja, descansou do ato criador. Deus não deseja criar mais nada, porque aquilo talvez que foi o cume da sua criação já foi criado, que foi o homem. Louvado seja o Senhor. Então esse é o descanso da criação. Então o autor de Hebreus, ao mencionar o descanso da criação, ele está dizendo para os destinatários da carta de que não se trata desse descanso, o descanso da criação, o descanso que nós estamos sendo convidados para participar. Não é o descanso da criação. Porque a obra da criação é uma obra exclusiva de Deus. E o descanso da criação, o descanso do ato de criar tudo, também é um descanso exclusivo de Deus. Não há como nós participarmos disso. Nós nem tínhamos sido criados. Como que a gente ia participar do ato criador e do descanso da criação? Era impossível para nós. Então, tanto o trabalho quanto o descanso daquele dia, que a gente acabou de ler aqui em Gênesis, já terminou há séculos. Há séculos. Há milênios, melhor dizendo. O pecado, nesse momento, ainda não foi encontrado no homem. E quando isso aconteceu, nem a criação estava corrompida, nem havia morte no mundo. Deus descansou. Era um mundo sem pecado, sem morte. Com o homem, com os animais, com a porção seca, com as águas de cima separadas das águas de baixo, sol, lua, estrelas, tudo criado. Satisfação, deleite, descanso para Deus. Não havia pecado. Então, o versículo 4 de Hebreus menciona por 2 vezes o 7º dia, quando ele fala desse relato da criação e descanso de Deus das obras que ele mesmo criou. O relato de Gênesis, que a gente acabou de ler, diz que Deus abençoou o 7º dia. Isso já é grandiosíssimo. Deus abençoou o 7º dia. Mas não para aí. Se vocês repararam o texto de Gênesis que a gente leu, Deus não só abençoou o 7º dia, como se não bastasse apenas a bênção, mas Deus também santificou esse dia. Santificar é separar. Deus separou o dia de sábado, o 7º dia. Então fica evidente por essa passagem que existe uma relação íntima entre o descanso da criação e o dia de sábado, o 7º dia. E justamente esse é o nosso segundo descanso, visto aqui no texto, o descanso do sábado. O descanso do sábado. O sábado, ele é caracterizado como um descanso após 6 dias de trabalho. Hoje mesmo é um dia de sábado. Não sei quem trabalhou hoje. Houve alguém aqui que trabalhou hoje? A irmã Janete trabalhou. Mas o fato é que o sábado ele é um dia de descanso após 6 dias de trabalho. 6 dias de trabalho. Então, esse descanso no sábado, no livro de Gênesis, aqui é um descanso em que Deus se fez presente. E a presença de Deus santificou o descanso e o dia de sábado. Não só aquilo em que o Senhor descansa é santo.
Não existe descanso verdadeiro em algo que o Senhor não está presente. As pessoas falam por aí, se gabam, né? De que estão tendo prazer, satisfação e descanso em coisas aleatórias por aí. Mas são falsos descansos. Porque só existe descanso verdadeiro naquilo que Deus está presente. Foi assim no sétimo dia da criação. Então é interessante notar que em Gênesis, ao falar desse sétimo dia, diferentemente dos outros dias, veja que diferente. Todos os dias que Deus criou, o primeiro dia, houve tarde, manhã, né? No segundo dia, houve tarde, manhã. No terceiro dia, houve tarde, manhã. Mas quando a gente lê o sétimo dia, não se fala de noite, de manhã, de tarde, etc. Como está em todos os outros dias. Irmãos, veja que precioso isso. Porque isso significa que o sétimo dia aqui é um dia ilimitado. É um dia eterno. E o descanso que advém dele também o é. Isso torna o sábado um dia especial para toda a criação. Porque ele aponta, o sábado da criação, ele aponta para um dia sem fim. Ele está apontando para um dia futuro sem fim. Ele aponta para outro descanso, que é o terceiro descanso, o descanso eterno. O descanso eterno. E esse descanso eterno tem parte todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Creu no nome do Senhor, você já está garantido no descanso eterno. É garantido para você. Então, Deus não somente descansou no sétimo dia, descansando da obra da criadora, mas ao fazer isso, Deus instituiu, abençoou, santificou um dia da semana que apontasse para um dia eterno, um dia de descanso eterno. Irmãos, isso por si só já é uma pregação do Evangelho, não é verdade? Porque as pessoas aí fora estão cansadas das fadigas do mundo, dos trabalhos, cansadas na sua alma, cansadas de chefe, de patrão, cansadas das injustiças, cansadas de tudo. E quando você fala para ela, olha, existe um descanso futuro, um momento onde você vai descansar para sempre, onde não vai ter mais fadiga, onde não vai ter mais trabalho, onde não vai mais ter choro ou angústia. É o descanso eterno de Deus. E tem esse descanso todo aquele que crê em Jesus. Crê em Jesus, você entra nesse descanso eterno. Ainda que você morra, viverá eternamente. Recebe vida eterna e participa do descanso eterno de Deus. Irmãos, o sábado, o dia de sábado aponta para isso. Veja como o ser humano é sem desculpa. Todo ser humano experimenta um dia de sábado, né? Mesmo em contextos, né, que não sejam cristãos ou judaicos, ainda assim existe um dia da semana como um dia reservado para adoração. Mesmo no mundo islâmico, no mundo muçulmano. Existe também um dia onde é separado. Irmãos, ainda assim, você veja como Deus é sábio e soberano, né? Está acima de tudo e todos. Acima das religiões, acima das culturas e etc. Existe um dia da semana que todo ser humano desfruta, que aponta para um dia sem fim. E no nosso caso, sábado aponta para isso. Mas então, em Gênesis 3, né, a gente estava em Gênesis 2, o descanso da criação, a coisa estava maravilhosa. Adão e Eva naquele jardim de delícias, Éden significa isso, um jardim de delícias, desfrutando ali na sua inocência de todas as obras da criação de Deus. Mas aí quando chega em Gênesis 3, o que acontece? Surge o pecado no homem. E com ele a morte passando a todos os homens e a criação como um todo. O pecado devastou tudo, corrompeu tudo, destruiu tudo. Esse é o resultado do pecado. Irmãos, é interessante que o texto de Romanos, capítulo 8, precisa abrir. Mas Romanos 8, um texto conhecido, diz que a criação geme e suporta angústias até agora. A criação geme. Efeito do pecado. Se não houvesse pecado no mundo, não haveria por que a criação suportar angústias, gemer, até os animais.
até as plantas, todo o universo, as células morrem, até a partícula de célula menor, ela morre por conta do pecado. Então, as obras da criação de Deus foram corrompidas e manchadas por Satanás. Irmãos, aí nós nos perguntamos, poderia Deus descansar em um mundo onde predomina pecado e morte? Jamais. Impossível Deus descansar em um mundo onde as pessoas morrem, onde há pecado por todos os cantos. Então Deus, podemos dizer com aspas, voltou a trabalhar. O pecado tirou Deus do seu descanso e levou Deus a voltar a trabalhar. Então Deus começou, portanto, uma nova obra, a obra de redenção, para que o mundo e o homem pudessem finalmente ser colocados em um fundamento de repouso eterno. A criação foi corrompida, mas a redenção que Deus nos traz em Jesus Cristo, essa não pode ser corrompida. Satanás pode esbravejar, fazer o que quiser. A nossa salvação está numa rocha segura e firme. A nossa salvação está nas mãos do Senhor. Satanás não pode tirar nossa salvação de nós. Então, esse é o alicerce que Deus estabeleceu para todo aquele que crê. Um alicerce de uma rocha, que é Ele mesmo. Ele mesmo garante a nossa salvação. Então, é esse o fundamento que Deus nos colocou. A redenção que há no sangue de Jesus. Louvado seja o Senhor. E é por isso que a gente fala que existe mais um, talvez mais um descanso. O descanso da redenção. O descanso da redenção. O Senhor falou, está consumado. A obra da redenção está completada. O descanso da redenção. E esse descanso, diferente do descanso da criação, como nós vimos, esse não pode ser abalado. Esse não pode ser mexido. Louvado seja o Senhor. Porque Ele conquistou isso para nós, sem pecado. Uma vida perfeita. Oh, que vida maravilhosa a vida do nosso Senhor. E o Senhor Jesus mostrou, para a nação de Israel, essa obra, falando para eles, através dos profetas, Deus mostrou para a nação de Israel essa obra de redenção também. Lá no começo, nós estávamos vendo há pouco, quando o Senhor tirou Israel do Egito, Deus está mostrando a obra da redenção para eles através da Páscoa. E instituiu o dia de sábado no Monte Sinai como dia de descanso para a nação de Israel. O sábado, como descanso para o povo judeu, consistia que em 6 dias eles trabalhariam por comida. E no 7º dia eles deviam confiar em Deus. Confiar que eles não precisariam ficar olhando para o tempo para ver se havia sol, se haveria chuva intensa que ia devastar as plantações. Confiar em Deus que não haveria ladrões para roubar as hortas deles. Confiar em Deus que eles não precisariam pegar suas ferramentas de trabalho agrícola para arar a terra, ou tampouco ir caçar alimento, ou ir para as feiras, para os mercados da época, para fazer troca de alimentos. Deus os supriria no dia de sábado. Eles não tinham que se preocupar com nada. Tampouco se preocupar se haveria gafanhotos para destruir a plantação deles, ou se houvesse ratos, ou qualquer praga, peste. Eles não precisariam se preocupar, porque Deus os sustentaria. Esse é o fundamento por trás do sábado de Israel. Deus seria responsável por lhes dar alimento. Irmãos, perceba isso. Para hoje a gente falar, parece, poxa, tão simples, essa questão. Mas lembrando que eles estavam num contexto diferente do nosso. O contexto daquela época, onde foi instituído o sábado, era um contexto onde as famílias, os clãs e as nações trabalhavam de maneira incessante por comida. Era como uma loucura você dizer, eu não vou trabalhar um dia, eu vou reservar um dia para Deus. Vou reservar um dia para descansar
e para adorar o meu Deus. Era uma loucura falar isso naquela época. Porque, irmãos, naquela época não havia produção industrial de alimentos. Naquela época não havia supermercado. Naquela época não havia geladeira para armazenar alimentos e conservar alimentos por longo tempo. Havia, sim, né, como a gente vê José no Egito, uma preservação de alimentos, mas rudimentar. Eles faziam armazéns. Mas, irmãos, era fácil pegar fungos, era muito fácil pegar pragas. Por exemplo, carnes, peixes, tinha uma duração de validade muito curtíssima naquela época. Hoje a gente coloca os nossos alimentos na geladeira e fica um tempão. Então, perceba que eles dependiam naquela época totalmente do clima para as plantações. Não podiam viver em lugares desérticos. Por exemplo, hoje Israel, a nação de Israel, com a tecnologia de hoje, eles conseguem florescer frutos no deserto. Mas naquela época não havia isso. E perceba, se houvesse uma chuva muito forte, devastava toda a plantação. E se houvesse seca, a mesma coisa, não tinha plantação. Então, existiam ainda as pragas. Fala da locusta, né? O gafanhoto do deserto que ia lá e devorava tudo. Então, era necessária para Israel fé em Deus. Fé que Deus o supriria, apesar de, aparentemente, eles estarem ficando para trás em relação aos outros povos. E, aparentemente, eles estarem guardando o sábado, era como se eles fossem preguiçosos aos olhos das outras nações. Irmãos, a gente vê pelas escrituras que a família de Jacó teve que ir buscar alimento no Egito, porque em Canaã era período de fome. E o mesmo aconteceu com Abraão e com Isaac. Teve época que eles foram para o Egito buscar alimento. Então, fome era algo incessante que acontecia naquela época, e os povos viviam mudando de lugar. Olha, está com fome em tal lugar, vamos mudar. Eles mudavam, como nômades, vivendo em terras diferentes. Então, havia uma preocupação constante com a fome. Mas mesmo que os israelitas guardassem o sábado, perceba, irmãos, beleza, digamos que eles ainda vão, Senhor, nós vamos ser fiéis a Ti e guardar o Teu mandamento de guardar o sábado. Ainda que eles guardassem o sábado, Deus o suprisse, não havendo praga, as plantações vindo de maneira correta, Deus dando aquilo que eles precisam de maneira correta, eles ainda não tinham pleno descanso. Porque ainda novamente surgiria a necessidade da busca de alimentos e a preocupação com a fome. Isso tudo apontava para algo maior, para um descanso maior. Então, ainda assim, o sábado de Israel, esse descanso em Deus que eles viviam, apontava para algo maior, superior. Jesus testemunhou com a nação de Israel, nos seus dias em carne. Eles pensavam que seu Deus devia estar descansando neles. Olha, estamos guardando o sábado, estamos cumprindo a lei, Deus está descansando em nós. Deus está contente conosco, guardando o sábado, observando o sábado. Deus está sendo complacente conosco. Mas o nosso Senhor Jesus questionou tudo isso. Questionou isso. Por sua frequente cura de doentes no dia de sábado. Então, para os judeus, embora eles fossem homens circuncidados, eram os homens da lei, os homens do sinédrio, podemos dizer assim, e ainda que eles eram encontrados em Jerusalém durante suas festas, os sábados de Moisés não trouxeram um descanso real, um descanso duradouro, um descanso perene. Jesus veio para dar aos judeus um descanso melhor, um descanso superior àqueles sábados. E quando o Senhor Jesus foi repreendido pelos judeus, ele estava curando o sábado. Os judeus, você não guarda o sábado, você não pode ser profeta, você não pode ser mestre, porque você está curando no sábado, você não guarda o sábado. Então, o fato do Senhor estar quebrando o dia do sábado foi motivo de repreensão para os judeus. Qual foi a resposta do Senhor para eles? É interessante essa resposta do Senhor. O Senhor Jesus disse para eles, João 5, versículos 16 a 18, tá? O Senhor falou, nem o meu pai, nem ele mesmo podia descansar no dia de descanso da lei, no dia de sábado. Mas ambos estavam trabalhando na graça de Deus para trazer o que a lei
aplicada ao homem pecador, nunca podia fazer, pessoal. Ou seja, o Senhor falou, né? Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ou seja, Deus Pai estava trabalhando, Deus Filho também estava trabalhando. Porque aqueles sábados não podiam trazer descanso para Deus. E lembrando, irmãos, aqui nós estamos falando do descanso de Deus. Descanso para Ele. Então, com base na lei, Deus nunca poderia descansar no homem. O resultado da lei é inquietação. Nem o homem podia descansar em Deus, o homem da lei. A lei não tem capacidade de aperfeiçoar a velha criação de Deus. Porque, como a gente já falou, a criação está sujeita à corrupção e à morte. A velha criação de Deus é como um carro que bateu. E a seguradora já falou, perda total. Não tem conserto. Então, se faz necessária uma nova criação. Uma nova criação. Mas, apesar disso, a lei de Deus, ela tem muitas instruções a nos dar sobre o assunto desse descanso futuro, que a lei realmente não podia trazer para nós. Que descanso é esse? Nós ainda vamos falar de maneira mais incisiva. É o sábado futuro que todos nós, crentes, aguardamos. Então, primeiramente, olha que interessante isso, irmãos. A lei, isso, para que o Israel do deserto, como nós vimos, também não teve descanso. A boa nova foi pregada para eles. Então, os próprios textos da lei falavam desse descanso que foi oferecido para eles. A lei, ela nos instrui sobre o tempo desse descanso. Quando que vai acontecer esse descanso maravilhoso, esse descanso superior, esse melhor descanso? Quando ele vai acontecer? É o sétimo dia, conforme nós vimos em Gênesis. É o sétimo dia. Mas é o sétimo dia de Deus. Dentro daquilo que se chama dia, dentro da concepção de Deus, e não dentro da concepção do homem. Conforme 2 Pedro, capítulo 3, 8. O que fala 2 Pedro 3, 8? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, isso é significativo. Se Deus descansou no sétimo dia para ele, tudo indica para nós que esse descanso será no sétimo milênio. Sétimo milênio. Então, irmãos, só que ainda quando nós olhamos de maneira mais profunda e biblicamente falando, Deus ele só leva em conta o tempo que é vivido na presença dele também. Salmo 90 fala, né, Moisés, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, Deus ele só leva em conta o tempo que é vivido na presença dele. Um tempo vivido fora da presença de Deus é a ausência do tempo. É como viver fora do tempo. É um tempo não, é um tempo desperdiçado. Isso é viver fora da presença de Deus. É desperdiçar tempo. Esse tempo fora da presença de Deus, Deus não conta. Então, assim como foi com as nações de Israel, os irmãos quiserem estudar particularmente, é muito interessante no livro de Juízes, em outras porções da Escritura também. Deus não contava o tempo quando a nação de Israel estava cativa pelas outras nações. Ficaram cativo na mão dos filisteus, tantos anos, Deus não contava esse tempo. Na mão de Amon, Moab, os midianitas, Deus não contava esse tempo. Deus só contava o tempo quando eles viviam na presença dele. Então, esse é um assunto complexo, é um outro assunto, né? Enfim, vamos para o que a lei também nos instrui. A gente já viu o tempo. O tempo é o sétimo dia. Mas, em segundo lugar, a lei nos instrui acerca do lugar do descanso. Que lugar do descanso será esse? Que os israelitas aprenderam a ouvir essa boa nova. Esse lugar do descanso é essa terra. Essa terra. Conforme Números, capítulo 14, versículo 21.
Números 14 e 21 diz que o lugar do descanso de Deus, esse descanso futuro, melhor, superior, será nesta terra. Números 14 e 21 diz que toda a terra se encherá da glória do Senhor. E será nesse tempo futuro. Porque, irmãos, isso não pode ser realizado hoje. Isso só pode ser realizado dentro de um cenário futuro. Irmãos, se isso hoje acontecesse, Deus falasse, vou encher toda essa terra com a minha glória. Irmãos, não sobraria ninguém. Ninguém ficaria de pé. Toda a carne seria desintegrada. Porque, irmãos, por mais que nós, redimidos pelo sangue, habitados interiormente pelo Espírito Santo, os nossos corpos ainda são sujeitos à velha criação. E por que ainda estão sujeitos à velha criação? Estão sujeitos à corrupção. Então, nossos corpos seriam desintegrados no mesmo instante. Irmãos, em um cenário futuro, nós teremos novos corpos. Novos corpos, adequados a esse cenário futuro, onde toda a terra se encherá com a glória do Senhor. Irmãos, esses novos corpos que nós teremos, nos dará a possibilidade, assim como o Senhor atravessou parede. O Senhor conseguia comer comida física, o Senhor comeu com os discípulos, mas o Senhor também, com esse corpo, ascendeu aos céus. Então nós vamos estar nas regiões celestiais em Cristo, mas nós também poderemos estar aqui na terra. Irmãos, quão maravilhoso será esse corpo que nós vamos ter nesse cenário futuro. Um corpo adequado ao cenário de toda a terra estar cheia da glória do Senhor. Israel, a nação de Israel e as nações desse cenário futuro não terão corpos novos. Então, como assim eles vão poder estar aqui? Por que eles vão poder estar aqui dentro desse cenário onde toda a terra se encherá da glória do Senhor? Nós fomos ver diversos textos das Escrituras, haverá no templo em Israel, sacrifícios que purificam a carne, esse corpo. Então, o corpo dos israelitas, o corpo das nações, que estará durante aquele período, vão ser purificados por conta desses sacrifícios que purificam a carne, para que eles possam adorar a Deus. Assim como foi com Israel na Antiga Aliança. Sacrifícios que purificavam a carne, para que eles pudessem adorar a Deus. E não serem desintegrados no mesmo instante. Irmãos, então nós já vimos o tempo e o lugar desse descanso futuro. Mas a lei também nos instrui que nesse período futuro, apesar da glória do Senhor encher toda a terra, haverá uma porção específica da terra, onde essa glória, o descanso de Deus serão mais visíveis. Será no território da atual Palestina hoje, a terra de Canaã, e dentro dela, o centro é Jerusalém. E dentro de Jerusalém, o templo, o monte do templo, o lugar mais concorrido e disputado, né, nesses dias, né, onde Israel acabou de atacar o Irã, e Irã acabou de fazer uma retaliação, né? Então, irmãos, o templo de Israel será chamado no futuro, nesses dias futuros, o templo será chamado casa de oração. Casa de oração. Não apenas para Israel, mas para todas as nações. Todas as nações. O templo será chamado naquele dia casa de oração para todas as nações. Mas a lei também nos instrui a respeito dos meios do descanso vindouro. Então nós já temos o tempo, o lugar, vai ter uma porção específica e também os meios do descanso futuro. O primeiro meio é a própria presença de Deus. A presença de Deus, conforme Êxodo 33:14. Êxodo 33:14 diz o seguinte: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então, quais são os meios para o descanso vindouro? A presença do Senhor. Ela dá descanso.
E o segundo meio eram os sacrifícios e sacerdotes, por meio dos quais Deus podia habitar entre os pecadores. Então, no Pentateuco, há expressões quando o aroma de uma oferta era realizada, como, por exemplo, subia um aroma agradável ao Senhor, o Senhor aspirava o suave cheiro, doce aroma ao Senhor. Mas, conforme os textos mais originais, vários textos relacionados a ofertas realizadas ao Senhor deveriam ser traduzidas como odor de descanso. Muitas vezes na nossa tradução está lá doce aroma, mas no original é odor de descanso. Deus descansava através daquelas ofertas. Descansava de não ter que trucidar a carne deles, porque havia pecado, corrupção e morte. Então, como, por exemplo, Números 28:2. Esse é um desses textos. Números 28:2. A minha oferta e o pão dos meus sacrifícios feitos por fogo, em cheiro do meu descanso, guardareis para me oferecer a seu devido tempo. Então, nas nossas versões, né, às vezes está doce aroma, ou aroma agradável. Números 28:2 é em cheiro do meu descanso, em vez de aroma agradável. Então, o mais correto seria o cheiro do meu descanso. Por fim, quarto lugar, a lei nos instrui que o rei, esse período futuro vai ter um rei, e o rei designado por Deus para governar esse período do descanso vindouro é um homem de descanso. O rei que vai governar esse período futuro é um homem de descanso. Em 1 Crônicas 22:9, Deus está falando para Davi, para o rei Davi. Em 1 Crônicas 22:9, eis que um filho nascerá para ti, que será um homem de descanso. E eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor, porque seu nome será Salomão, que significa pacífico, onde vem a palavra shalom, e darei paz e tranquilidade a Israel em seus dias. Esse versículo aqui ele é profético, e embora se aplicou a Salomão em figura, nós sabemos que aqui a referência e a aplicação maior é a Jesus Cristo. O versículo 10, né, que vem depois de 1 Crônicas 22:9, que nós já, inclusive, estudamos aqui em Hebreus, e diz o seguinte: este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Esse aqui não pode ser Salomão, o homem que Deus chama de filho. Esse só pode ser Jesus Cristo, o homem do descanso, o homem de descanso de Deus. O homem, o único homem em que Deus de fato descansa. Deus descansa em Jesus. Mas quando Deus olha para nós, Deus ainda não pode achar pleno descanso. Porque ainda há inconsistências em nós com a santidade de Deus. Ainda há problemas dentro de nós. Há áreas que não foram transformadas pelo Senhor. Então Deus não pode descansar plenamente em nós. Mas em Jesus é o homem de descanso de Deus. Deus descansa em Jesus. Deus, quando olha para Jesus, Deus descansa. Muitas vezes, quando Deus olha para nós, Deus olha para mim e fala: ih, eu preciso trabalhar muito nele ainda. Esse está me dando trabalho. Louvado seja o Senhor, porque em Cristo nós descansamos também. E nele nós somos transformados, olhando para Jesus. Então vamos voltar para Hebreus capítulo 4, vamos ver o versículo 5. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Versículo 5 de Hebreus. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Então, essa frase aqui já foi repetida diversas vezes aqui em Hebreus, para fazer referência justamente a essa geração de israelitas que não entrou na boa terra. Essa frase aqui é uma referência ao Salmo 95, versículo 11. Nós já vimos sobre esse salmo está falando desse período futuro, mais uma vez falando sobre esse descanso futuro, onde o Senhor reinará sobre os reinos do mundo. Todos os reinos, sem restrição, são chamados nesse salmo aqui a adorar ao Senhor, sem restrição. Não vai ser só a igreja, não vai ser só Israel, são todos. Todos são conclamados a adorar o Senhor. As nações ali estarão presentes adorando ao Senhor
como Criador da terra e do homem. É isso que o Salmo 95 fala. Só que essa expressão, não entrarão no meu descanso, nos traz aqui mais uma vez, um alerta que o autor de Hebreus tem repetido por vezes aqui nessa epístola. Deus certamente descansará de sua obra de salvação e também de sua guerra contra o anticristo, que ainda vai acontecer. Contra o falso profeta, contra o dragão. Deus vai descansar de tudo isso. A grande questão é, quem vai descansar por ele? E que descanso é esse? Irmãos, multidões de crentes foram salvas, estão sendo salvas e ainda serão salvas de eternidade a eternidade. Nós olhamos para o capítulo 22 de Apocalipse. Nós vemos ali presentes as nações e nós vemos que o Espírito e a noiva dizem o quê? Acabou a graça. Não. O que eles dizem? Venho. Aquele que ouve, diga, venho. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Louvado seja o Senhor por isso. Então, irmãos, multidões de crentes já foram salvas, estão sendo salvas e serão salvas. Mas dentre todas essas multidões de crentes, quais participarão desse período exclusivo, desse período único de descanso com Deus? Quem vai participar? Os que serão salvos no período do novo céu e da nova terra, irmãos, esses já estão excluídos. Esses já estão fora. Porque esse período aqui referido é antes do novo céus e da nova terra. Eles estão fora. Não receberão recompensa no período de transição dos 1000 anos. Esse período do milênio, que fala que é o 7º dia. Para Deus, um dia como 1000 anos. Um milênio. Por que, irmãos, que esses salvos nos novos céus e na nova terra estão fora? Porque, irmãos, eles não trabalham nem descansam em Deus. Nem Deus pode sentir complacência neles. Irmãos, somos nós que nascemos em um mundo com pecado e morte, choro, dor, corrupção. Um mundo com Satanás como príncipe desse mundo. Um mundo cheio de anjos caídos aí em volta. Um mundo cheio de demônios. Irmãos, eles, o pessoal do novo céu e da nova terra, que vai nascer lá, eles vão nascer em um mundo já governado por Cristo. Um mundo onde habita a justiça e a paz. Nós, até possivelmente, elucubrando aqui, vamos conversar com eles e vai ser inacreditável para eles ouvir de nós como o mundo é hoje. Nós vamos falar, na minha terra, na nossa época, as pessoas morriam, as pessoas ficavam doentes. Ah, mentira, não é possível. Porque eles nunca vão ouvir falar disso, de doença, das coisas que nós experimentamos hoje. Então, irmãos, veja que a etapa de transição, esse período de 1000 anos, é uma promessa que se aplica a nós hoje. Só nós, irmãos. Está na nossa mão, é algo exclusivo para nós. E Israel também foi convidado para isso, eles rejeitaram. Tudo isso nos leva a crer, irmãos, que o descanso que está sendo convidado aqui no livro de Hebreus não é o descanso da criação, a gente já falou, não é o descanso do sábado, não é o descanso eterno também, porque o descanso eterno ele não exige obras, o descanso eterno não exige esforço, não exige diligência, não exige mútua exortação, perseverança. O bilhete, o ingresso do descanso eterno nós já recebemos. Você já tem o bilhete do descanso eterno na mão. Nós recebemos gratuitamente ao sermos salvos pela graça de Deus. É uma obra de Deus e não nossa. Então, que descanso é esse que Hebreus fala? Nós temos visto em Hebreus que o bilhete, o ingresso para entrar nesse descanso futuro aqui que está sendo falado em Hebreus, precisa ser comprado. Não vai ser dado de graça. Esse ingresso precisa ser comprado. Irmãos, o preço é caro. O preço para entrar nesse descanso é caro. Vai exigir tudo de nós. Tudo. Vai exigir que nós sejamos transformados. Vai exigir que nós sejamos provados.
E provados não de uma maneira simples, qualquer, vai exigir que nós sejamos provados da mesma forma como o crisol prova a prata e prova o ouro. Vai exigir mudança de caráter. Vai exigir uma vida que vive o outro, não para si próprio. Vai exigir que nós controlemos a nossa língua. Vai exigir muitos sofrimentos. Muitos sofrimentos. Às vezes, vai exigir de nós uma vida sem reconhecimento. Você faz, não é reconhecido por ninguém. Muitas vezes vai exigir uma vida inteira sem glória nenhuma dos homens. Uma vida muitas vezes sendo enganado pelos homens, sendo traído pelos homens, sendo ferido pelos outros. Vai exigir, irmãos, que muitas vezes você fique desempregado no momento que você mais precisa. Que falte aquele dinheiro na hora que você mais precisava dele. Tudo isso para que Deus extraia o melhor de você. O melhor de você. Vai exigir que muitas vezes nós passemos por humilhações, por insultos, por perseguições, por ameaças, e às vezes até tortura e morte do corpo, por amor a Cristo. Esse é o preço desse ingresso do descanso futuro de Deus. Mas, irmãos, por mais que possa nos custar muito caro esse ingresso, nem um preço mais alto que seja, que nós paguemos aqui, pode se comparar a estar nesse descanso. Imagina que você pagou um preço mais alto, talvez seja a tortura e a morte. Mas, irmãos, eu me lembro do irmão falecido, um irmão precioso, irmão Russell Shedd, um irmão muito usado aqui no Brasil. No final da sua vida, ele disse o seguinte: eu sofri pouco por Cristo. Eu gostaria de ter sofrido mais. O irmão Watmani tem uma história dele muito interessante. Os irmãos sabem, ele foi preso, ficou 20 anos na cadeia, uma cadeia de 2 metros, infestada de ratos. Um homem de 1,80 m e pouco, estava pesando em torno de 40 quilos. Biografias dele da cadeia dizem isso. E esse homem de Deus, na prisão, convertendo muitas pessoas ali, foi muito usado por Deus, e nos Estados Unidos as obras dele começaram a ser propagadas de maneira muito grande, muito grande. Se eu não me engano, isso na década de 60 ou início da década de 70, segundo as biografias. E os irmãos Billy Graham e outros irmãos missionários chegaram a conversar com o governo chinês, comunista da época, e ofereceram uma quantia de dinheiro para que o irmão fosse solto. E o governo topou essa quantia de dinheiro em dólares. O fato é, irmãos, que chegaram para o Watmani e falaram: olha, estão querendo pagar lá fora para você sair da cadeia e vão te liberar. E ele falou: não. Eu quero sofrer por amor a Cristo aqui. Irmãos, o homem estava num estado cadavérico, terrível, mas que iria sofrer por causa do Senhor. Irmãos, parece loucura, né? Quando nós olhamos dentro de um cristianismo hoje que prega que você tem que ter vantagem sobre os outros, prosperidade, riqueza. Muitos, nós vamos ver em Hebreus ainda mais para frente. Irmãos, eles queriam comprar esse ingresso, esse bilhete. Esses irmãos, eles tinham clareza do valor desse bilhete e de quanto valeria estar lá. Eles queriam assegurar que eles estariam presentes naquele descanso. Nada pode se comparar, nada que nós venhamos sofrer aqui pode se comparar com estar lá naquele dia. Vai ser grandiosíssimo. Hebreus 4:6. E vamos ver o versículo 7 também. E nós já finalizamos. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele,
e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 6, ele diz que é evidente. O versículo começa falando, é notório que resta entrar em alguns desses descansos. Resta significa que algo já foi preenchido, mas ainda sobra, ainda há espaço. Em relação ao descanso, nós podemos dizer que um número de crentes fiéis ao Senhor, Deus já aprovou eles em seu coração. E eles vão certamente estar lá naquele dia. Mas, irmãos, a porta ainda está aberta. As possibilidades de entrar nesse descanso estão na nossa mão. Ainda há espaço para nós. Resta alguns entrarem nele. Tem de ser eu e você. Tem de ser eu e você. Amém. Nós aqui nessa assembleia vamos juntos a ser encorajados. Nos encorajar a carimbar o nosso lugar lá nesse descanso. Isso tudo vai ser manifestado no tribunal de Cristo. Quando chegar no tribunal de Cristo, ele vai dar esse ingresso. Ó, você entra, você fica de fora. Você entra, você fica de fora. Vai ser no tribunal de Cristo. Então, o versículo 6, ele prossegue dizendo que aquela geração de israelitas, por causa da desobediência, não entraram, mesmo tendo tido a palavra sido dada a eles. As boas novas foram anunciadas a eles. Mas, como vimos, não teve proveito. Eles queriam curtir o aqui e agora. Vamos curtir essa vida. Eles não queriam saber de uma recompensa futura, a qual teria de ser obtida pela fé. E por isso eles tinham que mudar de vida hoje. Mas eles não queriam mudar de vida. Eles não queriam ter um caráter transformado. Eles não queriam mudar seus apetites. Ainda queriam aquilo de melhor que o Egito tinha a oferecer. Por isso, o descanso de Deus oferecido a Israel nunca foi desfrutado por eles. Mas quando nós olhamos, um exemplo bem simples, os exemplos das cadeias. As cadeias. No mundo todo aí estão cheias, né? Tem país lotado de gente na cadeia. O que leva alguém para a cadeia? O que leva alguém para a cadeia? Pessoas que não querem fazer renúncias. Pessoas que querem obter vantagens, que não abdicam de um bem presente para obter um bem futuro maior. É isso que leva pessoas à cadeia. Eles querem curtir agora. Nem que para isso tenham que prejudicar outros. Não obedecem, ultrapassam limites, ferem as regras. E, irmãos, inclusive tem muitos crentes, muitos evangélicos dentro da cadeia. O versículo 7 aqui de Hebreus, ele traz no início mais uma repetição, demonstrando a importância do assunto. Se não fosse importante, não teria sido repetido. E aqui é o Espírito Santo repetindo em sua palavra. De novo, há algo determinado. O dia de hoje é o tempo, irmãos. O tempo do convite feito por Deus é hoje. E para nos impressionar em relação a esse convite que Deus tem nos feito, essa palavra hoje tem sido repetida também diversas vezes aqui em Hebreus. Então o texto continua dizendo, falando por Davi muito tempo depois. Essa parte aqui, quando diz falando por Davi, se refere ao conteúdo do Salmo 95. E aqui o Espírito Santo crava que foi Davi quem escreveu o Salmo 95. E aí continua o texto. Quando diz muito tempo depois, está se referindo que esse Salmo 95 foi escrito muito tempo depois dos escritos de Moisés e Josué e dos acontecimentos com os israelitas no deserto. Aí a parte final que diz, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa parte se refere às muitas vezes onde o povo de Israel foi instruído a ouvir a voz do Senhor e a não se endurecer. Bom, vamos terminar lendo um último texto, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14.
Eu vou começar lendo por causa do tempo. Os irmãos que encontrarem, quiserem acompanhar, ficam à vontade. 22, de 1 a 14. Mateus. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, percebam que nessa parábola aqui o convite é para as bodas, não para a eternidade. É o mesmo convite aqui da Epístola aos Hebreus. As bodas que vão ocorrer nesse tempo futuro. Os primeiros convidados foram rejeitados por sua desobediência, assim como os israelitas que nós temos visto. Israel, sim, creu e obedeceu no que se refere à Páscoa e o Mar Vermelho, redenção e batismo. Mas no que se refere à sua introdução na terra de descanso, irmãos, aí eles falharam. O mesmo ainda acontece com a maioria dos cristãos. E embora os cristãos creem na salvação, creem no nome do Senhor, recebam o Senhor, creem em Jesus como seu sacerdote, eles não acreditam em Jesus como seu líder para o grande prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou não dão crédito para o reino milenar que Deus está convidando eles. Eles não querem ir para as bodas, cada um vai para o seu negócio. E muitas vezes esse negócio são obras eclesiásticas, obras cristãs, obras que Deus mesmo não mandou eles fazerem. Então o Senhor nos diz: ouça a sua voz e você entrará no meu descanso. Ou endureça o seu coração e você será excluído. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Irmãos, o período está próximo, quando o dia da graça e esse convite para esse descanso vai se encerrar. Hoje está aberto, mas um dia esse descanso vai ser encerrado o convite. E esse tempo vai ser chamado de fim dos tempos. Esse período vai ser um tempo de visitação, vingança e julgamento, onde os inimigos de Cristo vão ser eliminados no fim dos tempos. O dia da paciência no deserto terminou de maneira muito triste com os israelitas. Mas essa provação com o mundo vai terminar pior ainda. Mas, irmãos, nós estamos ainda em um período que se chama hoje. Deus vai descansar quando seus inimigos forem destruídos. Hoje o Senhor trabalha, e nós trabalhamos em cooperação com Ele, para que tudo aquilo em que Deus não tem prazer seja destruído. Seja em nós ou fora de nós. Fora de nós Ele vai fazer. Mas hoje, irmãos, o Senhor está trabalhando dentro do nosso coração para destruir tudo aquilo em que Ele não tem prazer, tudo aquilo em que Ele não tem descanso. Hoje é o tempo de edificação da casa de Deus. E hoje também é um tempo de guerra. Guerra contra a nossa carne. Para que esse dia chegue, esse tempo chegue, e Deus descanse, nós descansemos com Ele.
Louvado seja o Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos convida, nós somos gratos ao Senhor pelo convite que o Senhor nos tem feito para nos sermos diligentes e nos esforçarmos, Senhor, para entrar nesse descanso. Senhor, quisera que toda a igreja, Senhor, cresce nesse descanso e buscasse junto esse descanso, Senhor. Mas como a tua palavra diz, nem são todos os que buscam, não são todos que entram pela porta estreita, Senhor. Senhor, nós queremos ser esses que entram por essa porta estreita. E vivemos, Senhor, a vida cristã com intensidade. Vivendo, Senhor, aquilo que o Senhor planejou para nós. Senhor, sofrendo pelo Senhor, negando, Senhor, aquilo que precisa ser negado em nós, sendo removido de nós, tudo aquilo que o Senhor não tem prazer. Que o fogo santo queime em nós aquilo que não dá prazer para o Senhor. Senhor, nós somos teus, queremos ser completamente seus. Queremos que o Senhor olhe para nós e tenha prazer e satisfação em nós. Que o Senhor tenha descanso em nós. Que o Senhor, quando olhe para nós, veja Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo moldado em nós, e não o caráter da velha criação, corrupta. Senhor, é isso que nós pedimos ao Senhor, transformação. Transforma-nos, Senhor, porque queremos esse bilhete, queremos, Senhor, esse ingresso para entrar nesse descanso futuro, Senhor. Senhor, que nada nos tire, Senhor, desse descanso. Que percamos o que for necessário perder para entrar nesse descanso. Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Me desculpe, acabei excedendo o tempo.